Olá, seres lunares, seres estelares, olá, seres humanos. Bem-vindos a mais um podcast, A Experiência Humana. Fique conosco. Hoje é um dia especial. E acho que tá ficando meio clichê esse negócio aqui, né? Porque cada vez que a gente chega num podcast, é um dia especial. Cada convidado é especial. E quem sabe falar sobre isso já nos traga algo a ser... para a gente que possa refletir. Algo para ser visto. Cada pessoa que cruza o nosso caminho tem algo para nos ensinar. Algo que nós possamos também ensinar, aprender e ensinar. Deus não joga dados, né? Tudo funciona numa sincronicidade perfeita. Mas sim, hoje esse convidado aí já trouxe mídia. É sério, ele vai estar mesmo aqui, ele vai vir a Nova Prata, ele vai gravar o podcast com a gente. Então sim, Kelly, vamos seguir a nossa apresentação de mapa astral? A apresentação, né? A analogia do mapa astral. Então, nosso convidado com Sol e Ascendente em Touro e com Lua em Escorpião. Uau! 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 Fabiano Feltrin, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ai, que medo que dá. Brincadeiras à parte, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês têm uma energia fantástica e não é por nada que esse programa começa a chegar a vários lares, a vários lugares. E a gente está aqui para realmente poder passar um pouco da inspiração das nossas vidas, do que deu certo, do que deu errado, mas especialmente que você tenha fé, tenha missão, que você tenha o valor que você merece, né? Porque todos nós somos exclusivos, filhos de Deus, com todas as oportunidades imagináveis para você ser o que você quiser. Não acredita? Você vai entender hoje nesse programa. Que lindo. E é isso que eu acho que nós vamos ficar aqui hoje, né? Tipo o pessoal de casa, né? Nossa. Aqui meio hipnotizado, ouvindo essa voz. E ainda acreditando, né? Poxa, o Fabiano aceitou nosso convite. Então vamos, acho que vamos contar então como a gente chegou, né, Fabiano? Até ti. Então, primeiro, quero mandar um beijo especial pra Raquel e pro Edson Coutro, que há mais ou menos 2 anos atrás me deram teu telefone. E aí foi a primeira vez que eu tive a honra de falar contigo. Amo eles. Então, aliás, eles estão me devendo uma janta. Aproveita e cobra aqui na internet, né? A Raquel e o Edson já estão vendo que está na internet a cobrança. Muito bom. Um beijo, obrigada por terem passado o contato. E aí, na época, então, era pandemia. Talvez prefeito recém-eleito de Farroupilha. Acho que sim, né? Era sim. Recém-eleito. E aí mandei um WhatsApp dizendo, olha só, minha mãe é fã do Elvis. É extremamente atrevida. quase que já me dizendo, ó, tu vai vir, né? Tu não vai deixar minha mãe na mão e tal. Conta como é que foi. E aí, meio da pandemia, e aí eu lá, atrevida, né? Então, minha mãe é fã do Elvis, quem me deu o teu telefone? E daí eu fui, né, com o suporte dos amigos. E eu gostaria, eu e minha família, meu padrasto, de fazermos uma surpresa para minha mãe no dia do aniversário dela. E a resposta foi surpreendente, né? Então, acho que ali tu já tinha ganho meu coração, porque seguia com o legado do Elvis, que é apaixonante para minha mãe. E aí, eu sigo olhando para isso. E aí, quando eu faço esse convite, como foi a resposta? É que assim, ó, isso serve para um monte de coisas. Porque ela me fez um convite contando como ia ser. Então, já estava, né, se materializando programado. O sonho da mãe dela, da família. E ela, quando ela me contou exatamente como ela imaginava, não tinha como dizer não. Eu te disse isso, né? Como é que eu vou te dizer não? Me disse. Né? Aí, vamos lá, vamos ter que ir. E foi maravilhoso, assim, foi um momento marcante para mim também. Recém tinha saído de uma eleição vitoriosa e poder alegrar as pessoas, mas também num momento que a pandemia também trazia muitas dificuldades. Então, estar com gente, né? Ver as famílias, imaginando que tudo aquilo ia voltar também. E realmente eu te dizia que ia voltar e que tudo ia passar. E que bom, né? Chegamos nesse momento agora. Eu digo, Deus não aproxima as pessoas por nada, né? E que a gente possa aqui no programa de hoje poder levar coisas boas para as pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas se questionam e elas têm um mundo pela frente, mas que só depende delas. E elas ficam se vitimizando por algum motivo ou por outras pessoas. Né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem melhor. E teve uma frase que tu me falou naquele dia e depois no dia do aniversário da minha mãe que me marcou profundamente. Falei para Kelly, falei para várias pessoas aí que convivem comigo,
tu disse assim, se Deus, né, tudo é criado por ele. E se filhos querem fazer uma surpresa pra mãe, no seio de uma família, quem sou eu para dizer que não? É verdade, verdade. Isso foi do fundo do meu coração. Sim. Né? E deu certo, né? Deu certo e hoje estamos aqui. Eu fiquei sabendo da festa, não estava na festa, mas foi um sucesso, né? Porque ficaram falando assim por muito tempo. Ainda é falado, né? São quase 2 anos. E aí quando a gente diz, e aquele dia, hein? Pois é, e aquele dia, né? Foi marcante. Foi marcante. Que bom. Fabiano, eu queria te pedir para que tu se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho quem é o Fabiano. Tá bem. Eu nasci em Farroupilha, sou filho de um dentista, né? Meu pai foi o primeiro dentista formado da cidade, os que antecederam ele eram os práticos ainda, né? E a minha mãe, eles se conheceram em Porto Alegre, ele trouxe ela para Farroupilha, casaram. E ela foi a primeira advogada do município, né? As primeiras foram 3 mulheres que foram estudar de noite, até tinha preconceito com relação a isso. Aí ela foi a primeira vereadora mulher do município, talvez seja aí também as minhas inspirações. Já tinha no sangue. Mas uma luta assim desenfreada com relação ao preconceito, por isso que eu sou uma pessoa que defende muito os direitos das mulheres, mas sem ser um feminista, mostrando que tudo é igual, não importa se é homens ou mulheres, né? E tanto é que o meu governo, as minhas empresas são compostos de metade mulheres, né? Então é bacana isso. E eu tenho uma irmã mais velha que é psicóloga e o meu irmão do meio que é o mentor de tudo, né? Ele não aparece, mas ele é a peça-chave de hoje. Nós temos um grupo familiar, talvez uma das maiores diversificações econômicas do Rio Grande do Sul, empresas pequenas, familiares, mas são 20 empresas, 20 negócios com um monte de gente envolvida, com segmentos totalmente diferentes, né? Setor imobiliário, construção civil, entretenimento e lazer, distribuição de tintas, tecnologia, empresas de gastronomia tipo Bob's, que é a maior rede de fast food brasileira, o Hard Rock Café, que também é uma franquia internacional. E todos esses negócios nós somos assim modelos, somos os melhores franqueados, com padrões que são copiados e que as pessoas vêm até aqui para ver o que a gente faz para ter resultado. E eu digo que tudo isso tem só um único significado, um único propósito, né? De nós sermos instrumentos de Deus. E quem não acredita nisso não consegue fazer como a gente. Ver como que é, né? A gente é desapegado a dinheiro há muito tempo. Dinheiro é importante, a gente tá sendo pra gente sobreviver, viver e viver com alegria. A abundância, ela deve ser oportunizada a todos. Isso tem que ter prosperidade. Ninguém precisa viver na miséria. Tu pode ter conhecido a miséria para te poder também crescer. E são inúmeras misérias, né? Isso. Não é só a miséria financeira. Eu era um menininho assim, muito... olhava para todo mundo assim e dizia, eu quero ser tal coisa, né? E aí eu ficava com aquele sonho. Então a minha esposa diz assim, existe o fantástico mundo de Fabiano, que ninguém entra, né? Isso deve estar no mapa astral, hein, Fabiano? Que ele fica viajando, naquela viagem ele vai... E eu penso... planejo e acontece. Então, nenhum plano meu não aconteceu. Mesmo de cantor, isso aconteceu muito mais tarde do que eu imaginava, mas com muito mais sucesso do que eu imaginava também, né? Eu tenho 18 anos de apresentações, mais de 1.200 shows pelo Brasil e pelo mundo. É difícil um artista ter uma carreira tão grande, tão longa, com tantas apresentações, com um excelente resultado financeiro e que proporciona uma continuidade ainda, né? Por exemplo, o Elvis morreu com 42. E aí eu disse que quando chegasse aos 42 eu não ia mais cantar, porque seria um desrespeito ao Elvis, né? Eu pensei, na época, né? E já se passou 11 anos depois disso. E cada vez eu faço mais sucesso, uma coisa e não para. E falando do Elvis agora e seguindo dentro disso, o teu cover do Elvis é o melhor cover a nível nacional e internacional também? Como é que é? Fala aí pro pessoal que tá... Tem os concursos, né? Isso. Então, a gente se utiliza disso para fazer o seu próprio marketing também. Claro. O que é normal. Porque o que acontece, né? Eu te diria o seguinte, o nosso show,
ele é um show que talvez deve existir 1 ou 2 no mundo dessa magnitude, com orquestra, meus músicos são todos profissionais, né? São professores, trabalham em orquestras, gente muito capacitada. Mas o que vale lá é o tal do título. Mas como que é o título? O título, tu vai lá cantar de playback, tu escolhe uma canção com o traje da época e tu vai vencendo os dias, né, dos concursos, até que chega no último final de semana e tu vai lá... afunilando. Isso. E aí eu acabei ganhando como o melhor da América do Sul. E aí, mas isso vocês entendem que é uma questão de que não é aquilo quem é o melhor ou quem é o pior, né? Tem vários fatores. E depende do dia, né? Esses dias, há pouco nós estávamos falando aqui nos bastidores. Tem dia que a gente está super bem, tem dias que não. Que não, né? Tá afim, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que não tira o mérito desse prêmio, de ter tido a coragem de ir lá e ter ganho, mas também que eu me sinto muito melhor do que realmente o título que eu tenho. Entende? Sim, né? sim. É para as pessoas compreenderem. Não é isso que me faz ser o melhor ou o pior. Mas a nossa apresentação, ela é feita com muito trabalho, com muito talento, qualidade com muita musical, dedicação. né? É fantástico. Nós temos violino, violoncelo, naipes de sopro. É um negócio muito completo. Porque o Elvis foi o primeiro artista que se apresentou com orquestra no mundo. O filme do Elvis mostra isso. O Coronel Tom Parker inventou, né? Vamos levar o Elvis para Las Vegas, mas vamos levar com uma orquestra. Foi o primeiro artista a se apresentar com uma orquestra. Tinha 30, 40, 50 pessoas no palco. E eu tento fazer mais ou menos nesse porte, né? Tem que ser algo grandioso, assim, né? Senão não representa o Elvis. Né? Mas enfim. E isso também, o último que eu assisti que foi online, algo no anfiteatro da UX, talvez. Para arrecadar fundos até... 42 mil reais para o projeto do Frei Jaime Bétega, que é para acolher idosos em vulnerabilidade social. É isso que eu falo, que eu sinto no meu coração quando falo sobre sucesso. Independente da carga do que tu faça, né? No sentido de que tu está te realizando enquanto pessoa, né? Algo que um fã que tu é do Elvis, e trazendo isso e beneficiando todas as outras pessoas. Sim. Isso para mim talvez seja a grande definição de sucesso. Eu me realizar enquanto indivíduo, Fernanda, e através da minha realização ainda poder tocar o coração e ajudar outras pessoas. Eu concordo. A gente comprou casa nova para fazer uma rifa para o hospital, daí arrecadamos R$500 mil para o hospital. Comprei um carro novo, né, que a minha filha me pedia, mais velha. Eu não dei na época. Eu disse, não, tu tem tempo ainda, mas o hospital precisa mais. E aí, com o dinheiro dos shows, comprei o carro, fiz a rifa, arrecadamos R$250 mil na época. Depois a casa, R$500 mil, e assim vai. Dependentes químicos, cadeirantes, mas assim, tem uma infinidade, mas tudo com relação aos shows. Então, é como se eu fosse um instrumento mesmo, e eu realmente sinto a importância. Tanto é que estar mais velho fazendo os shows, né, talvez já não seria mais a característica do Elvis, da juventude, e eu continuo fazendo, mas as pessoas continuam contratando e a peso de ouro, porque eu tô sendo um instrumento para ajudar outras pessoas. Sim. Então eu tenho consciência disso. Senão eu não faria mais. Sim. Entende? Eu ia cantar outra coisa, algo lá, maior fazer raça que negra, né? É algo maior que isso, né? Isso. É algo maior. Não é objetivo pessoal unicamente. E eu sinto aqui do meu lugar que isso fica visível ao invisível, o invisível visível, porque se sente isso. Sim. Se sente isso. Tem algum lugar para quem estiver assistindo agora, e se já assistiu algum show, né, do Fabiano, como Elvis, pode escrever aí embaixo. Mas tem algum lugar onde as pessoas possam assistir algum show que ficou gravado? Pra quem, caso nunca tenha visto. Eu fiquei bem curiosa, gente. Eu não assisti, mas eu já agora eu tô precisando ir, né? Tem lives, tem algum no YouTube, canal, tem como procurar Fabiano lá. Feltrin lá, tu vai encontrar um pessoal, então busca lá, que é lindíssimo. Sim, as pessoas me cobram muito isso de ter essas questões de tu ter um canal, de tu ter um blog, mas o que acontece? A velocidade do mundo, né? Eu já tive site, depois já virou rede social, que virou não sei o quê. Então, as coisas têm uma velocidade tão grande, né, que eu deixo as coisas acontecerem naturalmente, assim, porque não me falta propaganda, não me falta canal de que me contratem. Então, eu te confesso que até tento frear, sabe, um pouco, porque é muita coisa que a gente tem. Eu tenho a questão das palestras também, né? E as minhas palestras virou um case assim fantástico. Um Novo Mundo, Uma Nova Vida, ela foi criada em 2018. 2019 eu percorri assim
praticamente todo o país e virou uma das melhores palestras do Brasil e era uma premonição da pandemia. Se tu olhar tudo que eu falava lá... Era como se algo em ti já soubesse o que ia acontecer. E hoje ela está muito mais atual, com a mesma fala. Que lindo. Né? Então tu vê que era algo que precisava, que né? precisava e que já estava aí verberando, talvez, até no teu campo. E que para que o nosso podcast aconteça, né? Para que possamos trazer pessoas incríveis, como tem sido a nossa caminhada aqui no Experiência Humana, é porque nós temos apoiadores. Então, nós queremos agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que esse podcast aconteça e possa ir ao ar. O papo tava tão bom que a gente tava, a gente foi, né? Protelando. Então, vamos lá. Casa dos Condomínios, soluções em limpezas domésticas, o pessoal lá com questões também automotivas, industrial, Elevem Presentes, no centro de Veranópolis, né? Quem conhece o pessoal já sabe das questõezinhas que hoje eu cheguei lá e falei, tem alguma coisa do Elvis aí? Elas, tem um quadro. Então é esse mesmo que vai hoje, né? Pra nós homenagear nosso convidado. Né? Onde eu faço o Pix. Sândia Gabriela Micropigmentação, especialista master com mais de 5.000 procedimentos realizados. No posto Pôr do Sol, você abastece, troca o óleo, toma o café e aproveita a promoção da sexta, então aqui em Nova Prata. Gabi dos Colchões, também aqui apoiando, né, nosso podcast. Margusca, especializado na produção de necessaire, mochilas, sacolas na linha escolar. Sana Sintéticos, seu futebol mais profissional. Transportadora Vexpress, a entrega que você precisa no tempo que você espera. Que faz farroupilha também, viu, prefeito? Ai, o ano vai lá e farroupilha também. Farroupilha, né? Faz essa essência da pele. O seu rosto merece cuidados especiais. Loja de ração de produtos pet, que era dia há 38 anos, oferecendo o melhor para os nossos pets. Muito obrigada. Sem vocês não seria possível esse podcast. Obrigada por confiar em nós. Então, já que falamos do filme do Elvis, para seguir no Elvis, e talvez ele volte ainda, né? Mas tem um fenômeno que nós estudamos nas constelações, Fabiano, que fala sobre o gêmeo evanecido. Né? Talvez quem pôde assistir, quem não assistiu o programa do Elvis e sentiu o chamado, tá um filme aqui do meu lugar, né? Muito lindo. E algo que me chamou bastante atenção, que o Elvis não viajou, né? O maior sonho da vida que ele tinha era viajar o mundo. Ele nunca viajou. E aí, assistindo o filme, algo que eu não sabia, e até vou confessar aqui, né? A minha mãe, durante a minha gestação, ela dizia que eu nascesse parecida com Elvis. Reza a lenda que minha mãe não orou com fé, né? Que não deu muito certo. Tu achou que eu tô parecida? Não, o teu espírito é igual ao dele. Bondosa, generosa, espiritualizada. Viu, mãe? Lindo. Olha só. E aí, ali eu prestei atenção nesse fenômeno da história do Elvis, que ele era gemelar, ele tinha uma gestação gemelar. Dentro das constelações familiares, nós percebemos muitas pessoas que não conseguem na vida ter sucesso, né? O sucesso de uma forma geral, que seja o sucesso de saúde, relacionamentos, realizações, por serem gestações gemelares. É um fenômeno que a psicologia convencional chamou de gêmeo evanecido e gêmeo desvanecido. Quando eu vi isso ali no filme, e o que acontece? Quando uma pessoa teve a gestação assim, que por alguma razão houve uma morte no útero, né? Ela já vem em busca da espiritualidade, ela teve o contato com a morte na sua formação humana, já. E ela busca esse irmão em outras pessoas. Que era o que me pareceu com o empresário dele ali, né? E uma hora do filme, ele falou, né? Nós somos irmãos, nós somos um só. E esse é exatamente o fenômeno das constelações, quando nós olhamos essa dificuldade de acessar a nossa vida, viver o fluxo do que a gente veio fazer aqui quando aconteceu uma gestação gemelar. Perfeito. Para vocês entenderem, o Elvis era gêmeo, só que o irmãozinho dele, quando nasceu, morreu. Então é isso que nós estamos falando. Poucas pessoas sabem disso. O nome dele era Jesse. E aí, quando a Nani engravidou, e ela disse, o que tu acha que vai, né? Uhum. Eu digo, acho que vai ser uma menina, mas vai se chamar Lisa, ela é loirinha de olho azul, já vi ela. Aí ela disse assim, tudo bem, e se for homem, como é que ele vai se chamar? Só, tu tem duas opções,
né? É dos gêmeos. Mas ela falou que gêmeos? Não, o Elvis tinha um irmão gêmeo, e o outro era Jesse. Ele disse, não, se nascer menino, vão chamar na escola de Gessé. Não, primeiro, qual é o problema do nome Gessé? O Gessé é um nome lindo, né? Mas é que Gessé é brasileiro, Jesse é americano. Mas enfim, só pra fazer uma brincadeira, veio a Lisa, tá? Ela fez assim, ó, que veio a Lisa. E hoje, então, tu também tem uma filha com o nome da filha do Elvis Presley, né? Que lindo. E tudo, eu imaginava tudo isso, tudo eu pensei, eu vi ela antes, assim. Eu sei que tem pessoas que acreditam, outros que não acreditam, mas a gente tem esse poder, né? De poder mentalizar e imaginar o que vai acontecer com a gente, com a vida da gente, com todos os defeitos de um ser humano, né? Cada um com as suas características, mas tudo que eu pensei, tudo que eu planejei, tudo que eu sonhei, aconteceu na plenitude, tudo. Kelly, eu tô desconfiada que isso é a lua em Escorpião. São as profundezas aí, né? Tem uma parte que nós estudamos, Fabiano, que é sobre o que é uma visualização e o que já é um dom de poder ver o além, né, Kelly? O que eu preciso deixar claro para as pessoas é que a gente planeja alguma coisa errado também, que tu quer errar, tu quer cair do cavalo. Precisa, então, né? não estou dizendo aqui que tudo que eu planejei eu tive sucesso. Não, eu planejei algumas coisas dar errado também. Mas tu teve um aprendizado com isso. Sim. Eu tinha que passar por aquela situação, né? Então tem isso muito. O que a gente tenta colocar para as pessoas é que a gente leve esse cósmico, essa energia pro lado positivo, para que seja bom para você e para as pessoas do teu entorno, né? Então a gente se flagelar é muito fácil também. Então a gente tem que partir para que tu conduza a tua vida para prosperidade, mas para isso tu tem que fazer bem ao próximo, né? Não é só para ti. Né? Sim, as coisas acontecem quando tu começa a fazer para as outras pessoas. Tu só é feliz se tu fizer alguém feliz. Ninguém consegue, eu sou feliz sozinho. Não é feliz sozinho. Não tem como. E até porque a gente só pode ser alguém porque tem alguém para olhar para isso. Sim. Né? Posso ter um diploma de Harvard, se não tiver ninguém para eu poder usufruir ele, mostrar os meus dons. Sim. Pode ajudar. Nada, né? Não, vocês imaginam assim, ó. Vocês imaginam ser uma pessoa para viver comigo. Pensa quantas coisas eu faço, quantas empresas, quantos shows, quantas palestras, quantas coisas ficam para trás dentro de casa, né? A questão também do próprio ciúmes, né? De pessoas que entram e que têm o amor platônico, né? Que eu também tenho por outras pessoas, não estou dizendo que é normal, né? Eu sou uma pessoa humanos, pública, né? E artista, né? Então, imagina a dificuldade de ser uma pessoa casada comigo, quanto ela tem que, né, ter maturidade para chegar. Então, eu criei na minha mente, no meu plano, né, de vida, uma mulher exatamente como eu tenho. Né? Porque não é fácil ser minha esposa. E ela é perfeita em tudo. Sabe? É assim, ó, e não é puxação de saco dela, nada. Não, ela é uma enviada. Eu fiz ela, o Deus fez ela e ela veio no momento certo, porque antes também dela eu era um pouquinho arteiro, normal, né? Jovem, e tinha todas as condições para ser. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente também forma as pessoas que estão do nosso lado, assim como ela também me formou para mim ser um bom marido para ela, né? É a vibração, né? Sim, isso. A ressonância, né? A neurociência fala que nós somos o resultado das 5 pessoas que mais convivemos. Sim. Na minha palestra, nos estudos da humanidade, né? O que faz as pessoas que têm sucesso, que têm equilíbrio emocional, o que elas fazem na rotina do seu dia a dia. Essa é uma delas, tá? E é real, é científico esse estudo. Sim. Né? Porque a gente... Que doido, que medo que dá, né? Muito. Mas isso tu também podia falar um pouquinho mais pra nós, né? Dá uma mini palestrinha Uma aqui, mini né? palestrinha, né? Porque, claro, tu não fala diretamente sobre espiritualidade, mas todo momento que tu fala, a gente remete à espiritualidade, né? A algo maior. Né? Então, eu tento fechar a palestra com a espiritualidade, né? Por vezes ela vai mais escancarada. Ela vai mais intensa às vezes ou menos, É porque né? na tua fala tá ali. Pra nós, Sim. Claro que nós também vamos ter esse olhar mediante a isso, né? Claro. E quando que é o propósito de vocês, né? E quando foi feito o convite pra ti, eu disse, Fabiana, assim, a filha da Nara, aqui, enteada do César de Veranópolis, o podcast é sobre espiritualidade. A resposta foi, adoro, é o assunto que eu mais gosto de falar.
Porque eu acho que é um dos pilares mais fortes para o sucesso também, né? Porque se o nosso ego se deixar envolver apenas pela matéria, talvez esse pilar fique faltando algo, né? Sim. E a espiritualidade, eu acho que dá um sustento. Independente das questões também religiosas, né? E eu gosto muito das religiões, eu gosto de todas, eu frequento todas, não sei se vocês sabiam. Eu já tinha te ouvido falar isso. Eu vou a tudo. Mas tu é católico, tu é evangélico, Não, eu sou tudo, porque eu adoro tudo e eu vejo que as igrejas ajudam muito as pessoas, né? Principalmente dependentes químicos, famílias que estão com dificuldade, ali elas se encontram, né? Nas minhas empresas já aconteceu isso, né? De pessoas irem para a igreja e salvarem suas próprias vidas e salvarem minha empresa junto. Sim, né? É uma consequência. Isso. Então, com isso, eu procuro ver que a própria fé, né? Em qualquer coisa que tu tiver, tu se espelha um pouquinho em Jesus e tu vê, Jesus amava pessoas. E principalmente as pessoas mais em vulnerabilidade, assim, né? E eu tenho essa coisa muito presente em mim todo dia que eu amo pessoas. E amo pessoas daquelas que estão precisando, assim, eu adoro abraçar. Vocês imaginam, eu fui para uma campanha na época da pandemia, que nem podia fazer isso. Aí eu brinco, eu lambi a cidade inteira, né? E assim, eu ia sem medo e eu nunca peguei. Eu não tô dizendo que era pra fazer o que eu fiz e nem tô sendo descrente, tá? Eu tô vacinado. Não é nenhuma apologia, nada. É uma constatação. Eu só quis dizer assim, eu não tinha medo que eu acredito em Deus, acredito na vida. Bom, se eu tivesse que ir embora, né, que era uma passagem, tudo bem, né? Eu perdi um grande amigo, né, o nome dele era André. Ele era espírita de um centro espírita de Caxias, ele trabalhava na Marco Polo, um ser humano fantástico, ele doou essa casa da família para fazer o trabalho deles lá, e ele foi embora na pandemia, né? Ele morreu na pandemia com o Covid. Sei lá, era o que destino, tinha que acontecer com ele. Mas de qualquer forma, eu digo isso para dizer para as pessoas que a felicidade e o propósito de vida é em estar com as pessoas. Né? Tu não pode... não, eu sou um cara bem de vida aqui, que eu tô descolado aqui da vulnerabilidade. Então tu tá descolado da felicidade. Tu não compreende a vida. Tu tá numa bolha lá que tu, infelizmente, tu vai ter que vir de novo e passar por várias coisas porque tu não tá evoluído espiritualmente, né? E quando a gente pensa sobre isso, eu penso... E quando nós decidimos o nome desse podcast, Experiência Humana, porque eu penso assim, qual seria... né, o maior nível de espiritualidade possível para uma pessoa, se não cuidar da pessoa que ela encarnou, né? Então, o nosso maior bem material, qual é? Se não o nosso corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, que é o meu maior bem, porque eu posso ter, que como tu disse agora, eu posso estar no topo da fortuna, do dinheiro, do sucesso, do conhecimento, mas se eu não estiver cuidando disso aqui, que alimento eu dou para este corpo. Nós sabemos que precisamos tomar 35 ml de água para cada quilograma, né? E a ciência fala isso. Que também é científico, né? Que também é científico. E pensando nisso também, quando a gente sai desse planeta matéria, o que nós levamos a não ser a nossa consciência? Então, a estar daqui, sim, precisamos cuidar do corpo, né? Mas a nossa evolução é a nossa consciência. Então, por isso que quando eu te ouço falando sobre estar com as pessoas, interagindo, ajudando as pessoas, né? É um caminho de alma. É algo muito maior. Eu queria comentar duas coisas rapidinho. Por favor. Primeiro, do cuidado com o corpo, né? Eu estou muito melhor que 10 anos atrás. Minha esposa que eu diga, né? Porque eu tinha dor nas costas, tenho hérnia de disco, então eu fui cuidar, né, da minha saúde, eu odiava a academia, meu Deus, tinha pânico, mas aí eu fui obrigado aí. E hoje eu vou regularmente, né, 3 vezes por semana, e eu faz 10 anos que eu não tenho dor. Então, tu melhora a qualidade de vida, assim tu consegue tratar os outros melhor. E a outra questão que eu queria contar rapidinho, um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida, ele se chamava Célio Galvão, diretor de assuntos institucionais da Ford Motor Company. Eu dizia pro meu irmão, o que tem esse cara, que ele é tão maravilhoso, né? Ele apaziguava, não tinha briga, ele conseguia transmitir umas falas assim, ó, muito fora da curva. Era maravilhoso conviver com ele. E aí depois a gente foi descobrir, ele sabia que tinha uma doença terminal, né? Então ele se comportava para estar mais próximo de Deus, porque daqui a pouco ele já ia estar, né? Certo. Então eu penso, aquilo me trouxe, e aí eu digo para as pessoas isso, né? Tu vai morrer. Né? Nós não somos ninguém sai vivo daqui. Isso. E aí a pessoa diz, e tu vai morrer provavelmente com dor e agonizando. Gente, todo mundo fica assim, ó.
Sim, porque se tu não morrer com dor e agonizando, provavelmente então tu vai morrer atropelado. Porque é a sequência, súbita, entende? Né? Daí isso eu faço toda uma analogia de que ninguém pode se fazer de vítimas. Ah, mas tu vê, eu tenho em casa minha avó que tá em fase terminal. Não, a tua avó, a tua mãe, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo tem problemas de doença em casa e se não tem, vai ter. É o processo da experiência, né? Isso. Então tu vê como tu tem que evoluir espiritualmente, senão tu não consegue compreender o que está se passando. Sim, porque qual é a lógica de chegar aqui e ter só o material? Sim. Não tem o equilíbrio do 8. Que dá 3, o 3 do dia mais o 5 do mês dá um 8 para esse Fabiano 8. No caminho, né? Falando de dinheiro, né? O que as pessoas querem? O homenzinho, ele quer o carro, certo? Vocês mulheres, já o primeiro namorado que vocês olham, vocês já querem ver se ele serve para casar. Porque assim, tem o instinto mãe, né? E daí é a casa. Yin e yang, né? E daí, claro, aí junta, né? Então, o carro e a casa. Chegou no máximo. Mas daí tu conseguiu algo mais. Daí tu foi além, tu tem mais um dinheiro. O que tu faz? Tu comprou uma casa na praia ou a chácara, né? Que a chácara não precisa nem fazer a brincadeira, né? Com uma alegria quando tu compra, outra quando tu vende. E a casa na praia, tu conseguiu, nós aqui da região, pra onde que a gente vai? A gente vai lá pra tal do Curaçao, né? Que é Arroio do Sal e Curumim, aquele negócio, né? Que é onde a gente, a gringaiada adora, e a nossa região. Que é tudo Veranópolis, nosso, Caxias, Farroupilha, tá tudo nessa região aí. E aí o que eu brinco? Tu conseguiu comprar a casa na praia, que era o teu sonho, aí quando tu vai pra lá, tu chega lá, roubaram a televisão, a grama tá alta, o colchão tá molhado, porque tá mofado. Tá enferrujado. Tu entende? E aí tu não se permite a conhecer mais nenhum lugar do mundo, nem a Santa Catarina tu não consegue mais ir. Então tu entende? Não é o dinheiro que tá a felicidade, né? Ele é uma consequência, ele tem um lugar. Eu sempre falo, se tá correndo atrás do dinheiro é porque ele tá fugindo. Né? Então quando a gente tá no fluxo da vida... Adorei. Tudo que a gente tá correndo atrás é porque tá fugindo, não tá? É verdade. Então agora eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Que ótimo. Eles financeiramente é importantíssimo. Fazem com que esse podcast aconteça. Posto Pôr do Sol, você abastece, troca o óleo, toma um café e aproveita a promoção. Dia de podcast é dia de sexta aditivada aqui em Nova Prata. Toda sexta você abastece seu carro por menos. Sana Sintético, maridão aí da Kelly. Eu digo, né? Presente nesse evento, né? Que os maridos também nos apoiam, né? O seu futebol mais profissional, marque horário. Loja de ração e produtos pet, que era dia 38 anos oferecendo o melhor para os nossos pets. Eu já vi que tem bichinho lá na casa de vocês também, né? Não existe ninguém feliz sem um animalzinho junto. Animalzinho. Não existe. Concordo. Ou tu tem que ter um gato, um cachorro, um porco, um cavalo. Não tem. Ninguém é feliz sem animais. A nossa família multiespécies, né? Então um beijo pra Camila e pra Rossana que nos ajudam a cuidar da nossa família multiespécies. E falando em família, eu vou te contar outra coisa agora. Já morou em Bento Gonçalves? Sim. Já morou na rua 13 de Maio? Meu Deus, gente, como é que tu descobriu isso? Então, olha só, um beijo pra minha sogra, pro meu sogro, que me disseram, sim, ele morava aqui no nosso prédio. Meu Deus. Então, Antônio Perezinha, Dona Lourdes, não sei se tu vai lembrar, claro, né? Que sim. E eles são meus sogros. Então, eles disseram, ele morou aqui no nosso prédio. Esse mundo é muito pequeno, sim. Em 96, eu iniciei minha trajetória profissional. Iniciei como lavador de carro, né, em 82, e aí os vendedores ficavam numa casinha aqui atrás, então eu não podia vender nada, só podia lavar carro. Só que quando o cliente chegava, eu era o primeiro a atender. Então eu fiquei lavando o carro um ano e pouco. Quando eu vendi meu primeiro carro, eu disse, aqui ó, eu agora vou para vendedor. E eu me tornei... promovido. Não, eu assim, ó, se tu perguntar para mim, Fabiano, o que tu é? Tu é um empresário, tu é um cantor, tu é um mentor, tu é um artista, tu é prefeito, político, o que tu é? Eu sou vendedor. Talvez um dos melhores vendedores que esse mundo já viu. Olha aqui, quem nasce no dia 3, reza a lenda aqui, a numeróloga, que diz que as pessoas que nascem no dia 3 são vendedores. Isso. E dela fala isso pra mim. Nossa. Vai, vendedora, vai. Que eu também nasci no dia 3, Fabiana. Não, mas mais que isso, então, agora eu vou falar. Porque qualquer pessoa precisa ser vendedor. Se tu é um médico e tu não vendeu o teu negócio... O teu também... trabalho, né? A tua ideia. Normal. A tua ideia. Eu nunca vou me esquecer disso, um parênteses bem rapidinho. Não? Tinha um médico que ele tinha um Chevette todo estourado, né? E o médico, ele era muito bom. E ele trabalhava, fazia plantões, assim. Tipo, cara, compra um carro bom, senão nós vamos dizer que tu é um péssimo médico, né? E ele disse pra mim, nossa, aquelas tuas dicas, cara, me transformou numa pessoa muito diferente. Eu tava sempre pela escassez.
né? Eu me lembrei disso agora. Não só isso. A Fer fala muito do 3, né? Porque ela nasceu no dia 13, então ela já vai pegando aí o gancho. Mas, sabe quais são os 3 principais números de venda? 3, 5 e 8. Tu nasceu no dia 3, no mês 5. Somando dá 8. Meu Deus. Que a gente, dizendo isso, a gente diz que é a missão, né? 8. Então... Sim, que é o infinito. O infinito, né? o céu e a terra, né? Isso aí. A matéria e a espiritualidade. E olha só, além disso, né? Eu nasci no dia 3 como nosso convidado. Ele tem lua em escorpião, eu sou escorpiano. Então olha só quantas coisas de admiração aí. Tava então voltando pra Bento. continua lá, que aí tu disse, voltando lá pra Bento. Aí a gente, em 96, tomou uma decisão muito ousada. As empresas que nós tínhamos as revendas de carro em Farroupilha, então nós revendíamos carros Ford 0 km das empresas de Caxias. E essas empresas faliram. E aí eu disse pro G assim, cara, vamos pra Bento e vamos entrar lá e vamos comprar aquilo. Não, como é que nós vamos comprar aquilo lá? Não, tá falido, vamos entrar lá. E eu fui morar em Bento. E eu entrei dentro da concessionária lá, mas sem ser concessionário. Eu simplesmente entrei lá dentro. Aí tu diz, como tu entrou? Eu aluguei uma sala lá. Eu nem tinha alugado o prédio inteiro. Porque queria vender carro. Eu queria ir lá vender carro. E aí eu comecei... Com um objetivo maior. Fingir, né? Que eu era concessionário. Porque daí eu trazia o carro novo aqui de Veranópolis, do Foco Exato. Botava lá, vendia. As pessoas diziam, mas quando é que isso aqui vai virar concessionário? Sim, nós estamos fazendo os papéis aí, tá tudo certo já. Vai ser tal mês lá. Isso estava acontecendo, como diria tua esposa, no mundo encantado do Fabiano. E aconteceu. Que eu diria que é o mundo mental, o universo mental, E né? aconteceu. Universo mental. Em 99, né, para 2000, eu fui considerado o melhor gestor de concessionárias Ford do mundo. Que lindo. Aí disseram assim, não, mas então, uma cidade pequena, uma concessionária pequena, né, é fácil tu conseguir manipular os números e tal. Mas em 2006 eu fui de novo, mas daí com o maior grupo de concessionárias Ford do estado, né? Que massa. Então não foi sorte, né? Era Deus. Deus, tu acha que Deus prepara os escolhidos ou escolhe os preparados? Eu penso que é uma série de questões que tu vai amadurecendo, sabe? Não é nenhuma coisa, não tem uma científica ali, né? Mas você precisa se preparar, ele te dá oportunidades, né? Nada está pronto, né? Nada está pronto e nem tem, não, meu destino é aquilo. Não é assim. Tu vai construindo indo dentro da tua maturidade, da tua evolução espiritual, e aí ele vai te dando... né? A energia suficiente para te ir continuando. Porque em algum momento tu pode desvirtuar. E aí abandona. Livre-arbítrio todos os dias. Isso. E eu acho que esse qualquer momento que tu fala me remete a todas as manhãs quando a gente acorda. É uma escolha diária, né? Sim. É uma escolha diária de como a gente vai levar esse dia, né? O que eu vou fazer com esse dia. E o princípio da simplicidade também, eu acho que é bem importante. Por exemplo, quando a gente botou o Bob's, que é uma rede de fast food, né? A gente foi fazer o treinamento como se fosse aquele primeiro emprego. Então eu sei limpar o ralo, eu sei fritar o bife, eu sei fazer a batata. Conhece a logística. Tudo, para poder ensinar, tu tem que saber fazer. Só que daí eu poderia ter ensinado e ter ido embora. Não, eu e minha mulher ficamos lá de touquinha trabalhando um tempão, até que as lojas engrenassem, entende? Hoje a gente é o melhor franqueado do Brasil, de 1.200 lojas. Mas eu vou te dizer que outro dia eu vi lá no teu Instagram que eu vou... como é que o pessoal do teu marketing que tá junto aqui disse, hoje eu já te stalkei, né? Eu já sigo, né? E eu vi que esses dias tu tava lá de novo, né? Sim. Lá pela cozinha, fazendo um post. É um prazer muito grande, assim, o Hard Rock, por exemplo, ele é uma experiência mundial, tem presente em quase 80 países, tem 226 unidades. O que era para ser a menor do mundo em Gramado, hoje ela é uma das maiores do mundo, só que o mais incrível disso não é só a questão eles duvidarem, né? Porque era uma cidade de 37.500 habitantes, eles só queriam entrar em grandes capitais mundiais. A questão é que nós tínhamos que treinar as pessoas nos Estados Unidos ou na Europa. Então isso custa muito caro. Hoje, as pessoas dos Estados Unidos e da Europa têm que vir treinar aqui. Né? Então tudo isso é amor, são pessoas. Fabiano, onde é que está o segredo? O segredo está nas pessoas, de tu ter uma equipe que entenda a tua cabeça e o quanto nós somos iguais. Se ele não se sentir dono dos meus negócios, ele está no lugar errado. Olha só, vamos falar dos nossos apoiadores, mas uma pergunta. Ou uma constatação, não sei. A maior riqueza de uma empresa são as pessoas que trabalham nela? Mas não tenha nem dúvida. Um espírito, né, da simplicidade. Porque assim, eu sempre digo para eles, cara, tu acha que eu vou pegar esse dinheiro de volta?
o teu salário é tanto quanto o meu. O que eu botei aqui, eu nunca mais vou pegar. E é verdade. É verdade. Né? Como é que eu vou pegar todo aquele dinheiro investido, né, no Bob's, no Hard Rock? Nunca mais vai voltar. Lá tá ali, vai ficar ali. Né? Pode ser que até que não seja meu no futuro, mas eu não pego mais aquele dinheiro de volta. Eu vou ali tirar o salário que eles também tiram. Né? Tu entende? Aí quando eles conseguem compreender isso, que nós estamos unidos e irmanados aqui, o negócio é nosso, se tá no... o meu caso é um pouquinho pior, porque tá no meu nome se acontecer alguma coisa errada. Vocês não, só pegam um pedaço do lucro. Sim. E é verdade. Real. E é real. Tipo, falando claramente, abertamente, é isso. É isso. Né? Então a gente consegue dividir essas informações com as pessoas, eles conseguem entender isso e dificilmente tu tira um funcionário meu. Né? Tem pessoas que estão ali comigo 25, 30, a gente 35, diz, né, 40. Fidelizou. Porque eles a cultura, né? A cultura da empresa aí. e das coisas. Amo o que faz. Apoiadores. Apoiadores. Que sem eles... Sem eles nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. E eu vou colocar todos depois no meu Instagram também, né? Ah, olha só Instagram, que lindo. Facebook, só Instagram não, tem outros também. Tem outras tantas, né? Vamos lá, então. Elevem presentes no centro de Veranópolis. Então, hoje a gente trouxe, né? Que lindo, né? Dourado. Eu amo dourado. Dourado. Então... E eu fui lá hoje, quando eu olhei que era frutinhas, eu pensei, nosso convidado é taurino. E tu nem sabia que ele era ascendente em touro também. Não sabia, porque eu não tinha visto o mapa ainda. Já pensou em comida, né? De touro quase não gosta, né? De Pois comida. É. Só Reza a lenda que é assim, né? Sândia Gabriela, micropigmentação, especialista master com mais de 5.000 procedimentos realizados. A Sândia, uma querida amiga, né? Sempre nos apoiando também. Essência da pele, o seu rosto merece cuidados especiais. Entre em contato lá com a Fábio, né? Muito obrigada. Sem vocês, não estaríamos aqui. Vou pedir para a produção, inclusive, Duda, trazer mais uma aguinha aí para nós, que pelo visto o papo tá bom, né? Quero ver esse podcast aqui hoje, quanto tempo vai durar. Porque também, agora vem a curiosidade, né? E qual foi o momento que tu sentiu de estar na política? De estar envolvido? Essa questão também com pessoas, pelas pessoas? Eu fui preparado, né, por Deus para ser político, né? Porque eu odiava, assim, ó, ver meu pai e minha mãe falando sobre política. Arrepiava. Mas daí a casa do meu melhor amigo era quem? Filho do prefeito. Chapinha. Filho do Dr. Avelino Majone, né? Que é o último prefeito do meu partido. Eu sucedi ele 24 anos depois. Eu fui preparado. Então eu entrava numa caravana, olhar as obras e tal. Então eu saí da minha casa falando política, entrava na dele, né? E... Tava te rodeando. Assim, ó. Aí eu fui morar em Bento. Aí a vida me trouxe uma proximidade com o Darcy Posa, que para mim foi o maior político da história, né, do Rio Grande, né? 3 vezes deputado federal, 3 vezes prefeito. E com uma sabedoria assim enorme, assim. Por exemplo, as pessoas criticavam e ele não respondia. Eu disse, meu Deus, responde pra esses caras! Não, né? faz alguma coisa? Não. Tudo tem seu tempo, né? E as coisas devem acontecer no tempo. É um mestre, né, que vive em ti, então. Assim, ó, absurdamente eu fui preparado para isso. Aí ele me disse assim, acho que passou o período dele da política, ele disse assim, não, agora está na hora de renovar, nós vamos te colocar como prefeito aqui em Bento. Meu Deus. E eu tava num cenário legal em Bento. Eu tinha ganhado todos os prêmios possíveis e imagináveis. Fazia tava parte bem. das entidades. Eu toquei 3 Expo Bento com a galera lá. E assim, tinha essa... Como empresário até então. Mas eu disse, não, eu vou na minha cidade, né, cara? Onde eu nasci, né? E aí eu fui pra Farroupilha e fui candidato a vice-prefeito lá. Mas cheio de empolgação. Meu Deus do céu, assim, ó. E aí nós ganhamos a eleição, assim... E era muito diferente do que eu pensava. Aí eu passei 4 anos assim... Porque o vice, ele não tem poder para nada e é responsabilizado por tudo, tanto quanto, né? Foi assim, ó, muito deprimente para mim. Aí eu tentei montar uma estrutura para mim ser candidato a prefeito e naquele momento eu não tive o apoio necessário, ia virar uma brigaiada lá, a estrutura que nós tínhamos dos partidos que compunham não entendiam que era o meu momento. Eu fui embora frustrado, disse, nunca mais me pego. Saí frustrado da política, nunca mais, acabou. Isso em que ano, Fabiano? Eu fui para a eleição em 2008, nós ganhamos, então meu mandato foi de 2009 a 2012, né? E aí fui embora. Tu vê que Deus é grandioso, né? Desse 2012
até eu voltar a ser candidato a prefeito, meus negócios voaram. Né? Eu trouxe coisas extraordinárias, assim, bom, virou as 20 empresas que tem hoje, né? Claro, isso não é mérito meu, tem da minha família, do meu irmão e todos que nos acompanham. Mas foi um voo que eu não podia estar na política. Porque quando a gente chega em Bento, tem uma concessionária que é Feltrin aqui. Que a gente vendeu em 2007. Quando eu fui ainda não sei se tem o nome, então, ainda. Tem não, ainda não tem mais, não tem mais. Mas ali foi onde a gente tinha a empresa. Quando a gente vem de Veranópolis, isso. A gente passa, tem uma entrada para Ux, assim, e é logo na entrada, que agora onde estão fazendo uma entrada nova para a cidade. Agora é outros nomes, outras concessionárias, entende? Tá. Uhum. Na época a gente vendeu, mas o que me trouxe para a política de novo foi algo assim muito grandioso, assim, pela sociedade civil organizada, né? Nós tivemos, em Farroupilha teve um prefeito que teve o impeachment, e aí a sociedade, tipo, se organizou em torno de uma pessoa, né? E essa pessoa era eu ou o Daniel Bump, que é um dos meus melhores amigos também. E eu fazendo de tudo para que ele fosse o candidato, né? Mas Deus te dá os caminhos e tal. No fim, fui eu. A gente ganhou a eleição com bastante facilidade, né? Foi tranquilo, assim. E aí veio, então, essa missão de ser prefeito, né? Mas eu sinto tranquilamente que eu fui preparado para isso. Eu tenho o casco muito duro para as questões de críticas e sei o que é que tem que fazer. Sei que eu não vou conseguir fazer tudo, né? Porque a demanda é muito grande, mas eu consigo fazer com tranquilidade. Mas, pasmem, em 1 ano e meio de prefeito, eu tenho todas as certificações e prêmios que qualquer prefeito possa ter em 20 anos. Nossa. E também conhece suas limitações. Né? Sim, vamos fazer o que dá para fazer. Mas são experiências que vão ficar para sempre na história, assim. O único prefeito gaúcho que fez enxugamento da máquina pública, mas de verdade, assim, de sair de 14 estruturas para 9 secretarias, 30% a menos de CCs. Eu economizei só de pessoal 14 milhões num ano. Nossa. Isso, 14 milhões para Farroupilha é o poder de investimento do ano. Sim. Né? Então eu saio da pandemia com um número gigantesco de empreendimentos acontecendo, tenho 40 e poucas obras em andamento, né? E dobrei a capacidade de entrega de vagas de ensino infantil, que é a maior dificuldade dos municípios, né? E a questão da saúde, que falta exame, falta cirurgia, não tem atendimento, eu tripliquei a capacidade de atendimento. Eu tenho um ambulatório que trabalha todo sábado e domingo, daí eu desafogo o hospital, deixa só o hospital para urgência e emergência, e durante o dia até as 8 horas da noite. Então, e eu tenho um ônibus que vai para o interior, tem dentista, tem médico, tem psicólogo, tem tudo que tu possa imaginar. Deus, tudo é Deus, não sou eu. Tudo tu se Deus. sente veículo de uma força maior? Sim, total. Eu não faço nada. Ele vai lá, me dá as condições, as pessoas, e vai tudo acontecendo. E eu tenho, assim, plena consciência. Que lindo. Kelly, tem mapa astral de pessoas que fazem isso? Isso se desenha no mapa? Nossa, tem muita coisa aqui, né? Enquanto tu dá uma olhada pra isso, eu vou mandar aqui mais um abraço pros nossos apoiadores, enquanto tu dá uma analisada aí, porque tem que ter um planetinha bem posicionado em um lugar bem estratégico, né? Muitos bem posicionados. E quando eu vou falar dos patrocinadores, eu vou mandar um beijo pra quem tá assistindo aí, tá vendo que a minha mana não tá aqui hoje, a Julie. A Julie faz uma formação na Montanha Encantada, em Garopaba. A minha mana é instrutora de yoga. Ai, que legal. E aí uma vez a cada, acho que são 40 dias, né? A Julie faz essa imersão lá. Então um beijo pro pessoal da Montanha Encantada. A Julie tem paixão em estar lá. Faz falta aqui. Aonde é a Montanha Encantada? É em Garopaba, Santa Catarina. Ai, eu só imagino a paz isso aí. Sim. Eu faço parte... E com o movimento da água, né? Tem toda uma questão, né? E eu faço parte do culto ecumênico do Oncoclínicas, né? Do Brasil. E hoje de manhã eles fizeram uma participação especial de lá. Amanhã é o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. E o nome do movimento do Oncoclínicas chama Movimente-se. E hoje a prof lá fez um movimento para as pessoas que estão em tratamento de câncer, algumas cirúrgicas, né? Que vão acabando não tendo tantos movimentos no corpo físico. E foi feito um exercício lindo. Quem quiser assistir, segue lá no canal tanto do Oncoclínicas
quanto do Prana Energia Vital. Foi lindíssima a participação. Um beijo pra Julie, pra todo o pessoal lá da Montanha Encantada, que olha para esses movimentos de corpo, de alma e de mente. Um beijo para as casas e condomínios, sempre com os produtos maravilhindos, cheirosos. E eu sempre digo, né, das dicas. Das dicas. Tá com problema de mancha, aconteceu algo no piso, caiu algo no banco do carro, ainda mais nos carros do Elvis, né? Sim. Depois vamos ter que falar sobre isso. E cai. E cai, né? Então, Casa dos Condomínios sempre com dicas de limpeza para casa, para os carros, para a indústria. O Gabi do Colchão, revendedor autorizado Eco 7, né? Eu sempre falo que o meu colchão é uma nave espacial. Ele troca luzes, né? Ele tripida. Eu fiz uma convenção para eles em Chapecó. Da Eco 7? É. Ai, que lindo. Muito que legal. Lindo. Produtos extraordinários. Eles estiveram na Fenaquive e também bateram um recorde de vendas lá. Ai, que lindo. Muito que maravilhoso. Eu amo meu colchão. Margusca, então um beijo pro Márcio, pro Gustavo e pro Cássio, né? São especializados em necessaire, mochilas, sacolas, a linha escolar, esportiva, personalizado, né? Se faz com o logotipo aí da tua empresa. E a transportadora Vexpress do meu mano, que hoje disse assim, bah, eu sou fã desse cara, né? Então eu disse, obrigada, né? Sem teu apoio, mano, o podcast não estaria no ar. Então o frete expresso, né? A entrega que você precisa no tempo que você espera. O mano faz Caxias, faz Farroupilha, faz Bento, toda a nossa região. Pede hoje, chega hoje. Não importa o tamanho da encomenda, eles dão conta lá. Um beijo. Obrigada. E aí, Kelly? Tava olhando aqui como o Fabiano fala sobre pessoas, né? E ele tem muitos planetinhas aí na casa 7, que são as nossas parcerias. O que são as pessoas, né? Sim. Parcerias. Então faz por elas, pensa muito nelas, né? Então em todas as tuas falas se vê isso nitidamente, né? As pessoas são extremamente importantes. E também quando tu faz palestras, são motivacionais, né, Fabiano? Sim, sim. Então é pra pessoa pegar um pouquinho disso, conseguir implementar na sua vida e fazer reverter tudo aquilo. E principalmente não encontrar culpados, eu acho, né? Sim, porque as pessoas têm essa coisa de se autopunir ou achar que não pode, né? Só que a gente tem que também ter cuidado com o processo de coach também, né? Sem tu ter uma experiência de poder fazer isso aos poucos, né? Não, vamos sair daqui, vamos tudão. Também não é assim, sabe? Aquelas vivências de entusiasmo, vende tudo, investe só nisso e tal. Grita. Aí a gente tem que respeitar a ciência, né? Por isso que tem psicólogos, tem psiquiatras, né? E nada contra também a questão do coach. Só que tu tem que ter, cada um tem que ter a sua responsabilidade para saber até onde pode chegar, como. Cada um tem a sua velocidade, né? Então, a gente tenta mostrar o quanto é relevante primeiro. Tu saber que você é um ser único, exclusivo, maravilhoso, com todas as oportunidades que qualquer um tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você começar a planejar, né, o que você quer para si. Anota o que tu gostaria, né? Porque senão eu não sei nem para onde ir. Eu quero muito melhorar. Mas tu não sabe nem onde é que tu quer ir. Às vezes as pessoas não sabem nem do que gostam. Isso. E quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom, né? Isso, exatamente. Então a gente tenta orientar assim, né? E eu consegui fazer um número de pessoas que compreenderam grandiosamente isso. E aí tu tem uma credibilidade enorme de pessoas que tu transformou. E aí eu criei as mentorias, né? E essas mentorias, elas vão desde uma pessoa que quer botar o seu primeiro negócio, né? Ou até uma grande companhia que tem lá 20, 25, 30 mil funcionários. Então eu atendi todos, eu fiz, eu tive fazendo uma imersão em diversos cases, assim. E todas deram certo. Com exceção daquele que não quer, né? Que ele inicia... Não está disposto, por alguma razão. Mas então, eu penso que as minhas experiências, né? De ter a barriga no balcão, me dão a credibilidade de poder dizer assim, comigo foi assim. Com a experiência de uma outra pessoa que eu convivi, foi também desse jeito. Sim. Então, são experiências reais. Diferente de pessoas que se dizem consultores e não tem negócio nenhum, não tem nada para mostrar, mas ele é maravilhoso para te dizer o que tu tem que fazer. Nós falamos sobre isso, sobre propriedade, né? Quando a gente pensa assim, para que alguém possa nos levar a algum lugar, essa pessoa tem que conhecer aquele lugar. Sim. Se a pessoa não conhece aquele lugar, nós descobrimos juntos. Perfeito. É diferente. Perfeito. Então, se tu tem a propriedade, é porque tu já chegou naquele lugar. A síndrome de burnout
é uma síndrome que tem atacado que tem acontecido muito nos terapeutas. Seja médicos, sejam consultores. O terapeuta que é a pessoa que ajuda alguém a mudar um estado, né? Por quê? Porque muitas pessoas estão tentando entregar algo que não tem para dar. Então, talvez, quando tu fala sobre isso, pra mim, ressoa aquilo que nós sempre falamos. Aonde, Kelly, tu na tua vida leva a astrologia? Olhando para o teu mapa, o mapa dos teus filhos, as saídas que tu vai ter para as tuas dinâmicas da tua experiência humana, né? Onde eu, Fernanda, vou trabalhar com constelação familiar, mas aonde eu tô levando isso com meu marido, com minha mãe, com os meus enteados, meus irmãos, qual é o meu lugar na minha família. Então, o que adiantaria nós tentarmos levar alguém a um lugar no qual nós também não conhecemos? Sim. Aí descobrimos juntos, nós estamos levando. Claro. É que ao passar da vida da gente, tu vai começando a ficar mais criterioso, né? Eu comecei fazendo curso de vendas aos 14 anos. Aí eu fui até aos 30, acreditando em tudo que me falava. Eu amava, sabe? Tudo era novidade, sempre aprendi alguma coisa. E aí depois dos 30 anos eu comecei a querer saber quem é esse cara que tá me dando curso. Eu comecei a descobrir coisas assim que eu fiquei horrorizado, né? Daí eu comecei a acreditar em mim mesmo, das minhas experiências e tal. E com os títulos, com os prêmios que eu fui ganhando, daí eu fui também passando as informações para os outros. Porque uma coisa aconteceu comigo também, que foi de buscar informações em concorrentes ou em negócios para mim. E ninguém me abria as portas. Né? Daí, quando eu fui bem sucedido em determinados segmentos e negócios diversificados e tal, eu fui abrindo para todo mundo, fui criando mentoria. Eu criei um Mentory Day que eu fiquei fazendo um tempo, que as pessoas passavam o dia inteiro comigo, né? Em todos os meus negócios e tal, e nós finalizávamos com uma conversa final, né? E foi um sucesso assim estrondoso. Mas o que é que eu tava passando para as pessoas? Eu não tive isso, né? Eu gostaria que eu tivesse um Fabiano que tivesse me dado isso, né? Para talhar caminhos e poder melhorar, antecipar algumas performances, né? Perfeito. E é bem a sensação do que nós estamos fazendo com o Prana, né? E abrir portas. Nós estamos... A nossa empresa, então nós começamos ela... Eu comecei atendendo pessoas numa sala de uma amiga da época, alugada num cantinho, num porão. Hoje nós temos uma casa terapêutica, né? E estamos transformando ela em escola também, né? Para eu poder estudar constelação, eu tive que viajar e viajar muito. Investir em passagens, hotéis. Então, teve cursos que eu fiz de formação que o valor do curso era mais barato do que eu gastava de passagem, hotel, e aí para pegar avião, pra gente ir até Porto Alegre. Então, só para ir a Porto Alegre, voltar e todo o contexto. E hoje eu estou trazendo a Veranópolis, né? O curso de formação de constelação com professores que eu fui buscar para estudar fora daqui. Porque eu sinto isso. Se as pessoas, seja quem já está trabalhando com constelação, ou o entendimento da família que eu nasci, a hierarquia, o meu lugar mediante aquela família, isso é para a vida. Isso melhora o inconsciente coletivo da minha cidade, consequentemente da minha região, do meu país, do mundo. Então nós também, de alguma forma, lá no Prana agora, tu falando isso me remeteu exatamente ao nosso movimento. Não, quando o Fabiano fala isso, o que me remete? Touro e escorpião, né? Porque é ter, o taurino é apegado, mas o escorpião não é. Então, esse movimento de eu tenho e eu abro também para os outros, né? Isso é fantástico, porque tu vê essa dinâmica no teu mapa. Sim. Uma dica de ouro que eu dou, que foi o que aconteceu contigo, pra mim tá muito claro, é que, por exemplo, você gosta muito também do que você faz, porque você entende aonde vai chegar e o quanto isso vai ser relevante para as pessoas, certo? Sim. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, palestras para as academias, as universidades, a galera quer saber, quer botar um negócio, e daí, Fabiano, né? E eles já acham que vão sair ganhando dinheiro. Ó, se tem uma coisa que vai acontecer, é que no início vai dar errado. Não vai ser como tu planejou, né? E tu vai ter que ir adaptando. Agora, se tu gosta do que tu faz, tu vai continuar, mesmo no prejuízo. Tu vai suar, até que tu encontra a maturidade, o ponto de equilíbrio, a partir daí tu começa a ganhar dinheiro. Então, aí se tu não gosta do que tu faz, tu já vai desistir. Sim, não, tem que amar. Tem que amar. Aquilo tem que amar. Ser, tem que ter certeza. Acreditar. Isso. Tu tem que acreditar naquilo que tu faz, que aquilo funciona, mas tem que ter funcionado pra quem antes? Pra ti. Claro. Aqui na Terra é muito claro, tá na Bíblia. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se funcionou pra mim, eu tenho essa expertise, eu tenho essa informação no meu inconsciente,
Porque a nossa espécie, ela tá vivendo uma evolução, né? Nós estamos sempre em evolução. Claro. A evolução, ela pode ser negativa quanto positiva, né? Câncer também evolui. Então, quando nós entendemos que numa evolução positiva, nós estamos chegando a um patamar de quando uma pessoa mente, nós sabemos que ela está mentindo. E agora nós temos cada vez mais consciência sobre aquela mentira. Então, eu vou olhar para alguém que está querendo me vender essa frutinha, mas a pessoa não gosta da frutinha. Ela não teria essa frutinha na casa dela. Eu já vou olhar e não vou dar valor, mesmo que de forma inconsciente, para aquilo. Então, essa expertise, esse entendimento, como tu disse no início, cada um de nós é um DNA. Não tem DNA que se repita aqui na Terra. Se o Criador nos fez únicos, imagem e semelhança, né? Se nós somos o único DNA, a única pessoa com essa impressão digital, nós temos algo único a ser feito aqui. Sim, e tu tem tanta razão no que tu tá falando, que a prova é de que a humanidade está vivendo mais. Tá aí a prova de tudo que vocês estão falando. E com mais qualidade, né? Sim, porque não se passa mais batido. Nós estamos entrando na parte final desse podcast, que por mim poderia seguir, né? Seguir, né? Só que a gente conseguiu, né? Por alguma razão. Nós também trabalhamos para a força, né? Eu decreto todas as manhãs isso. Eu sinto a necessidade de dizer: eu sou uma trabalhadora da luz. Sim. Todos os dias eu me lembro disso, porque nós temos luz e sombra. Todos nós, né? Então, todas as manhãs eu faço esse decreto. Eu fico a serviço de algo maior. Sou uma trabalhadora da luz. E aí acontece de uma pessoa como o Fabiano, por uma razão, ter um tempo na agenda para vir a Nova Prata fazer o podcast com a gente. Que honra. Mas é uma honra para mim também. Na parte final do nosso podcast, né, tem aquela parte que a experiência humana, Fabiano Feltrin. Então, nessa parte que finaliza, qual é a emoção que tu tem mais dificuldade de lidar aí dentro do teu estar, Fabiano? Sabe que eu costumo lidar bem com as situações, assim, tanto das coisas muito ruins como das coisas boas. Como eu disse, depois dos 30 anos eu comecei a ser mais criterioso. Então eu digo assim, a gente não pode ter uma euforia muito grande na vitória e a gente não pode ter uma depressão na derrota. Né? Então, com isso, eu consegui dar uma linha de equilíbrio, assim, porque tem coisas que a gente fica muito eufórico, né? Uma vitória pode te levar a uma soberba, né? Ou algo, vamos usar o exemplo da minha eleição, né? Tu sai da eleição, todo mundo, a cidade inteira em cima de um caminhão, todo mundo gritando e tal. E agora é só maravilha. E aí eu dizia assim, Deus, faz todo mundo se acalmar aqui, né? Amanhã é outro dia, que eles saibam que eu não vou resolver tudo, é muita expectativa, né? E vamos lá. E na derrota, na depressão também. Que a gente entenda que aquilo ali é um aprendizado fantástico. Porque tu só amadurece na dor. Não tem outra forma, né? Não é só tu tendo vitórias que tu vai sendo, então, uma pessoa mais amadurecida espiritualmente. Impossível. Vai ser na dor. Tem lições que o fundo do poço ensina que o topo da montanha jamais ensinaria. Sim. Então, né? Tem as perdas, né? Das pessoas que tu ama, né? Eu perdi meu pai no início de 2020, foi quando daí iniciava ali a trajetória da campanha. Imagina eu sem meu pai, cara. Né? Tu perde, teu pai é tu perder a identidade, né? Tu perde a identidade, os documentos, te levaram tudo embora, sabe? É uma coisa muito louca, assim. É a força. A mãe é aquela coisa fraterna, né? Te leva a alma, mas o teu pai, tu perdeu os documentos. Né? Então, pra mim, foi bastante difícil. Então, eu lido bem com essas perdas, né? Não que elas não doam. Isso, dói muito. E a dor é eterna, inclusive, né? Não vai passar. Tu aprende a administrar. Então, as emoções, assim, elas costumam ser na minha vida algo que eu consigo administrar. Eu tô longe de ser perfeito e tal, mas eu procuro ter isso, né? Ter sempre Deus presente, né? Tentar, com todos os defeitos que eu tenho, mas tentar que eu seja o olhar dele. Eu tô aqui por ele, né? Então, o que é certo fazer? Né? E é evidente que todos os pecados, né? Tudo aquilo faz parte do ser humano. Ninguém aqui está dizendo, não sou o ser humano perfeito. Não, pelo contrário, mas eu tento, né, naquele momento mais difícil, pro bem ou pro mal, né, de ter ele como um equilíbrio, assim. Guia. Mas as emoções, elas não são fáceis de lidar. E eu costumo dizer, nessa experiência dos estudos da humanidade, que nós temos uma carência gigantesca dentro de nós.
Nós temos um vazio gigante, todo mundo tem. Né? E talvez o artista até ele até ultrapasse até um pouco mais, né? Porque o artista ele se inspira nas emoções, né? Ele tenta viver isso. Por que os grandes artistas eles morrem ou se matam? Porque aquela energia do show grande é tão extraordinário, tão maravilhoso, que quando tu vai para casa, tu não consegue dormir. Adrenalina. Gigante. Mas aí, depois tu começa a ter tua vida de novo, teu show é no próximo final de semana, digamos assim, tô dando uma ideia de um grande artista internacional. Tem que voltar pro dia a dia, no caso, isso, mas ele não quer, porque ele quer viver aquela emoção que ele adorou. Inteiro. E aí ele não aguenta, ele bebe, ele faz coisas horríveis, ele não consegue administrar as emoções e ele morre. Ou ele se mata. Pode ver que os grandes artistas passam por isso, né? Tem um caminho suicida neles, né? Isso. Se arrastam de várias formas. Não administrou a euforia. Né? É uma inteligência emocional. E como é difícil isso. É até pior, pessoal, do que a depressão. Nossa. Sim, porque é um ápice, né? Sim. É um pico, é um puff. Eu quero viver aquilo lá. Né? E olha que interessante falar sobre isso, porque ele, né, vive isso. Nós não temos essa experiência. Nós não temos essa experiência, então, claro, do que são, né? Isso nunca me passou pela cabeça, né? Sim, quando eu explico isso para as pessoas, assim, ó, eu tenho um mundo bem pequeno, mas aquele mundo bem pequeno me faz ter essa percepção. Sim. Né? Tu vai lá num show que tá todo mundo te ovacionando, né? E depois sai todo mundo gritando para querer tirar foto comigo, porque eu vivo alguém que não sou eu, né? Um personagem. Que é um personagem. Mas ao mesmo tempo, cara, é o Fabiano. Sim, é o Fabiano dentro do personagem. Sim, e aí tem toda aquela confusão, né? De quem é teu fã, quem é fã do Elvis e tal. E eu tenho clara percepção de que principalmente as crianças que não conheceram o Elvis, para eles aquilo ali é um super-herói. Né? Com aquelas roupas, com aquelas capas, né? Aquelas coisas. É um super-herói. Né? E foi inspirado no super-herói, né? Até para as pessoas saberem, né? Foi no Marvel, foi isso que o Elvis buscou, né? Os desenhos, nos filminhos, ele mandou fazer um traje igual do super-herói. Sim, tanto que tem aquela capa, né? Então, vê como é a tua pergunta, né? Para mim. Eu tento não ir muito para depressão e nem para euforia. Eu tento manter ali um caminho seguro para viver feliz. Eu sou muito feliz, vocês não têm ideia. E quem trabalha comigo, hoje eu tenho uma pessoa que está aqui me acompanhando e sabe, eu entro na prefeitura, eu cumprimento pessoa por pessoa, entro pela porta da frente e é difícil tu entrar ali e cumprimentar os munícipes, né? Porque um tá ali com problema de IPTU, o outro tá reclamando do não sei o quê. Iluminação. Tudo que eles querem é pegar o prefeito pelo pescoço, né? E eu entro todos os dias, de manhã e de tarde, eu passo, cumprimento um por um e nunca tive nenhum problema. Porque tu leva aquela... É tão surpreendente pra eles que tá tudo bem. Pô, esse cara é legal, ele não esperava por isso. Ele vem, não tem medo. Daqui a pouco ele vai brigar contigo até de outro lugar, né? Propósito, né? Ó, pessoal, vocês estão aqui, estão acolhidos, qualquer coisa me chama, aí a equipe tá preparada, e a equipe tá atendendo bem, e vamos lá. Tu te coloca à disposição. Sim, eu tô aqui. Se sentem eu tô aqui. acolhidos, né? Tem um provérbio, acho que é um provérbio chinês. Viva de uma forma em que a crítica não te abale e nem o elogio te exalte. Fantástico. Isso é um pouco daquilo que eu falei, né? Isso aí. Quando tu falou, me remeteu a esse provérbio. Porque, e aí eu não quero deixar de falar isso, né? Tá, mas então diz aí, meu irmão, qual é o teu segredo, né? o meu segredo, e que daí fui eu que busquei isso, né? Eu fui tentando compilar tudo dessas grandes companhias, estudos da humanidade e tal, e eu criei o meu modelo de vida, que é carinho, respeito e sorriso no rosto. O carinho na essência da alma, né? Tu tem que ser carinhoso até dormindo. E aí as pessoas dizem, mas eu sonhei com um monte de pesadelo. Sim, mas olha o que tu olha antes de dormir, criatura. Ou tu fica vendo filme de vampiro, ou tu tá no celular. Né? Não criou contexto 200 mil informação na tela. Tu não vai dormir direito, gente, né? Então vai rezar um pouco antes de dormir. Ah, eu não gosto de rezar. Mas pensa em coisa boa. Não precisa rezar, pensa em coisa boa, né? É o cenário interno, né? Isso, é o carinho, tá? Na essência da alma. O respeito não tá na hierarquia, o respeito, o fulano e tal. É quando tu respeita as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Quando tu ajuda alguém, um idoso, uma criança, quando tu faz uma boa ação. Aí qual é o sentimento quando tu faz uma boa ação? Que tu é um instrumento de Deus. Bom, esse é o sentimento que tu tem que ter o tempo inteiro. Esse é o respeito.
né? E o sorriso no rosto, que esse foi o que me abriu as portas pro mundo, né? Por que eu sou o melhor nos meus negócios? Foi o sorriso no rosto, né? Uma vez eu tava em Dubai, e aí, um novato ainda no hard rock, e o presidente mundial citou 10 vezes o nome do Fabiano Feltrin, e não citou de nenhum outro franqueado. E quem somos nós? Não era nada, né? Ele, sabe o que ele chamou a atenção nele? Quando ele via que eu beijava meus funcionários, que eu beijava os clientes, que eu abraçava todo mundo, que eu tava sempre rindo. E foi um dia tenso pra mim, porque eu tava recebendo ele. Mas eu não notei que eu tava fazendo isso. Sim, porque já era... É automático. Já é o Sim. teu e ele estar. viu, e ele perguntou, né? Ele é assim? Ele é assim ou tá querendo chamar atenção aqui? Disse que ele perguntou, depois eu fiquei sabendo, né? Desse Fabiano é a essência da alma do hard rock, o espírito do hard rock. Lindo. Então é isso, né? Então, foi assim na Ford, né? Então, grandes companhias, né? Foi assim no... Então, o sorriso no rosto, ele é uma coisa que te abre para vendas, para negócio, para relacionamento, para tudo, né? E aí, você fala, mas cara, é a característica de cada um. Beleza. Mas daí tu entra então na teoria da repetição, que é um estudo da humanidade também. Aí eu digo para as pessoas, tenta. Não sai. Vai testando, né? Vai testando. Vai fazendo, vai fazendo até que um dia... Isso! Algo natural. Né? Todos nós Porque sabemos tu pega chorar, assim, ó, todos nós sabemos rir. Claro, um financeiro, um contador, eles não têm essa... Lida sempre com uma coisa séria, né? Então ele não pratica. Então na hora que a pessoa vai embora... Né? Vai testando, aí até que tu se agrada, né? E aqui vira a própria essência. E se a gente para pra pensar assim, ó, nós aprendemos aqui na Terra tudo. Nosso primata também não sabia construir casa. Sim, também não sabia fazer carro, também não sabia cozinhar comida, não tinha nem fogo. E a gente foi aprendendo, né? Então, quando nós nos abrimos a aprender, também se torna possível, né? Claro. E eu queria aproveitar essa inteligência emocional do Fabiano, porque nós estamos passando por um período crítico, né, Fabiano, nas eleições, né? Não tem como não falar de política também. Ainda mais tendo alguém que vive isso de outro lugar, né? Exatamente. E a gente tem que aproveitar isso. E percebendo essa inteligência emocional, falando muito desse Deus, né? Estar conosco, sermos instrumentos dele. O que tu diria para as pessoas nesse momento? Olha, é muito tranquilo para mim responder isso, porque as pessoas ficam entre o A e o B, o B e o A, né? E o que eu vou falar do fundo do meu coração. As pessoas têm que entender que existe uma complexidade enorme e órgãos, instituições gigantescos que não é uma pessoa que vai salvar a humanidade, né? O Jesus é um exemplo para as pessoas serem bons cidadãos. Mas ninguém faz nada sozinho. Então, quando a gente olha, por exemplo, a questão do Brasil, que é um sistema presidencialista, será que o Brasil é presidencialista? Ou o Congresso manda? Ou o STF manda? E eu não estou aqui criticando ninguém. É um parlamentarismo disfarçado. Tu entende? Então, ganhando um ou ganhando o outro, o Banco Central ele é autônomo. Tu entende? O Congresso é quem comanda o presidente. Tem o Senado, né? Tem as instituições judiciárias. Então, ninguém vai salvar o mundo ou então aniquilar com o mundo, né? Brasileiro. Então, tá respondido. É muito tranquilo. A eleição acho que é no domingo, né? Segunda-feira, todo mundo trabalhando. Passar e tá cartão, tudo bem. pagar o cartão. Olhem só. Por mais que se tenha muitas questões, vamos para a economia, né? O dólar tá balançando com isso aí? Não. É a maturidade já da economia, sabe que não vai mudar nada. Eu sinto muito, né? Quem pensa que vai... Assim, ó... Todo mundo sabe o que eu penso da parte política, mas eu tô aqui transcendendo, né? Sim. Perfeito. E se não acreditasse em algo diferente, não faria o que faz. Não tenha dúvida. Então, sabe... calma o coração. Mesmo que você não concorda comigo, acalma o teu coração. Principalmente se não ganhar aquele que tu gostaria. Acalma teu coração e tu vai ter que trabalhar, né? E tá tudo bem. E tu sabe que quando falamos sobre isso, e talvez bem desse jeito que tu fala, a gente fala sobre o inconsciente coletivo, né? Cada candidato... E aí vamos falar assim, ó, o candidato ao síndico do nosso prédio, candidato ao presidente do bairro, do clube que tu frequenta, né? Todas as pessoas que fazem parte de um grupo formam o inconsciente daquele grupo. Então eu enquanto Fernanda, tenho o meu inconsciente individual e carrego comigo o inconsciente dos meus pais, dos meus avós, tudo que precisou acontecer para que eu esteja Fernanda aqui.
né? Então, vou ter o inconsciente da minha família, do meu sistema familiar. Inconsciente do indivíduo, inconsciente do primeiro grupo que nós temos, que é a nossa família. E o inconsciente de todas as mulheres encarnadas, de todas as pessoas encarnadas. Cada pessoa que representa algo, representa uma parte do inconsciente do todo. Perfeito. Então, toda vez em que falarmos de partido, não falamos de inteiro. Estamos falando apenas de uma parte. E todas as partes juntas formam o todo. Sim, nós vamos ter nossas afinidades, nossas simpatias, nossas antipatias. Eu tô aqui torcendo um dia para votar no Fabiano. Eu não voto em Farroupilha. Então ele vai ter que, talvez, de alguma forma, concorrer a algo diferente para que eu possa botar lá plim-plim nele. Ele sabe que eu sou fã como pessoa. Como político, eu ouço daqui, eu não moro naquela cidade, né? Mas, enfim, temos nossas admirações. Nosso ego, ele é cheio de opiniões, né? E que bom. Né? Tem uma parte que fala que vamos acabar com o ego, destruir o ego. Gente, se Deus criou o ego é porque ele está a serviço de algo maior. O nosso ego está a serviço da nossa alma. E as nossas afinidades só mostram aquilo que nós somos por dentro, né? O candidato A, B ou C, ele vai continuar dentro daquele corpo, vivendo aquela missão. Mas através daquilo que eu escolho ou não, eu posso trazer uma percepção do meu voto mediante aquilo que me traz afinidade, aquilo que para mim não fecha como uma verdade, né? Ou aquilo que é uma verdade para mim. Eu gosto de viver como se tudo fosse um milagre. Gosto de trazer autoconhecimento para cada fase, para cada momento da minha vida. E a fase do voto, eu vou falar aqui, não sei se falei no outro podcast ou se falei lá nas minhas redes sociais. Eu me lembro a primeira vez que a minha mãe votou. Foi em 1988. Eu tinha 10 anos. E ela me contou que tinham 22 candidatos. E eu nem poderia perceber o que era aquilo. E ela dizia, eu vou poder votar. Então, talvez, a gente pode ir lá votar no A, no B, no C, no branco, no nulo, no que for. Mas naquele momento que estiver ali fazendo isso, traz os teus pais atrás de ti e tudo o que precisou acontecer para que tu pudesse escolher. Só isso, é uma honra que tu faça a história. A forma que é, o jeito que tá, tem muita coisa por trás disso. A forma com que o nosso país foi colonizado, a forma que os imigrantes chegaram aqui, isso faz parte do nosso inconsciente. Mas poder escolher, poder dizer se isso é bom ou se isso não é, talvez já seja a grande evolução. Então faça isso com amor. Com aquilo que tu disse, como é o respeito. Carinho, respeito e sorriso no rosto. O voto que tu der, faça isso com amor. E a felicidade, ela é de fato você viver com os diferentes plenamente, na plenitude. Né? Tal qual se apresenta. Com carinho, respeito e sorriso no rosto. Pronto. Não precisamos brigar se um é gremista ou se é colorado. Respeito. Né? A gente pode até tomar uma cerveja junto e dar risada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós não compartilhamos com isso, né? Isso. E nós convivemos muito bem. Claro, claro. E que bom, né? Assim a gente pode dar lugar a todos. Sem dúvida. Para finalizar, nossos apoiadores antes da conclusão desse programa. Onde é que tá a nossa lista aí, que ele tá lá no cantinho? Esse. Vai lá, Fer, Vamos lá, então. Sem vocês, esse podcast não estaria no ar. Muito obrigada. Casa dos Condomínios, Elevem Presentes, Sândia Gabriela, Micropigmentação, Posto Pôr do Sol, o Gabi do Colchão, a Margusca, o Sana Sintético, a transportadora Vexpress, Essência da Pele e Loja de Ração e Produtos Pet, que era a Dia. Muito obrigada. Obrigada a todos. Então, considerações finais e antes dela, talvez em alguma frase ou não, aí é contigo agora. Como é definir a experiência humana, Fabiano Feltrin? Simplicidade. A gente pensa que tu vai resolver o problema do mundo, né? E eu, por vezes, né, com grandes experiências, né, as pessoas veem o que eu estava fazendo e tudo passa, né? E dá graças a Deus de tu passar e não ser lembrado. Quando eu vejo as pessoas querendo fazer monumentos para elas, deixar o nome, desapega, criatura, deixa as almas aí, sabe? Assim, ó, eu não quero meu nome em lugar nenhum, eu não quero, assim, ó, ser lembrado de nada, né? Você cremado, cada um com as suas... Cada um com a sua crença, né? Assim, ó, joga lá no mar e você foi,
Tu entendeu? Então a gente são ciclos, vai lá, faz o que tu tem que fazer. E o mistério da fé, né? Essa coisa toda, bom, aí depois tu vai ver. Eu não sei. Então faça o teu melhor aqui com o teu propósito, sendo um instrumento de Deus, sim. Nós somos ensinados para isso, nós somos uma matéria que tem que ter fé. Né? E senão a gente não tem propósito. E eu tô sendo muito feliz. Bom, se eu posso ser um exemplo para as pessoas, que ótimo, né? E eu posso dizer para vocês, cara, eu sou muito feliz, né? Eu tenho dores, tenho problemas, tenho uma série de coisas que todo mundo tem. Não adianta dizer, não, mas tu é um privilegiado. Não é verdade. Eu tenho todos os problemas que tu tem. Tu tem um corpo humano para lidar como qualquer outro. Os problemas da família que todo mundo tem, com a decepção, com as pessoas que todo mundo tem. E eu sou muito feliz, porque eu acredito na minha missão. E depois, tchau. Não tem nada que ter lá o palácio com o nome de não sei de quem, o monumento, né, a escola com o teu nome. Pelo amor de Deus, se eu puder deixar um negócio lá, não ponha o meu nome em lugar nenhum. E vamos embora. Libera minha alma. Deixa eu ir. Libera minha alma, então, para descansar. Simplicidade, né, gente? Deu. Nós viemos do pó e vamos voltar pro pó. É isso aí. Perfeito. Considerações finais, minha companheira hoje? Nossa gratidão, né, Fabiano? Também. Muito, muito, muito bom te ouvir, muito bom falar sobre todos os setores, inclusive no momento que a gente passa sobre política e ouvir, né, algo com o coração aberto. Então, muito, muito, muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu vou deixar mais uma vez aqui, né, o quanto eu te admiro enquanto pessoa. Pra nossa família, tu deixou algo que com certeza vai ficar no inconsciente de realização aí. Muito obrigada. Que bom poder ter alguém assim pertinho que aceita esse convite. É uma honra, com certeza, para toda a nossa região poder te ouvir de um outro jeito, de um outro lugar, claro, né? Claro. Muito obrigada a todos que permitam que esse podcast aconteça. Que o intuito é falar sobre a espiritualidade na vida real. Perfeito. Né? Sem que você possa melhorar a tua experiência humana. Lindo. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau.